Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Amados, mais uma noite nós vamos estar aqui nos preparando para o nosso culto, né? Onde nós vamos compartilhar de uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o texto que nós vamos compartilhar, para você já ir se preparando, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, nós vamos tratar do verso 9, mas nós vamos ler do verso 6 ao verso 11, ok? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, toma, Senhor, os nossos corações, tudo que nós já fizemos durante esses dias dessa semana, que o Senhor nos conduza, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, livrando de todo mal. Pai querido, se porventura algum dos meus irmãos estão passando por algum problema de enfermidade, algum problema, Senhor, em suas vidas, seja em qual área da vida, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entre com a sua providência, que o Senhor mude, Senhor, essa circunstância e que em tudo, Senhor, o seu nome venha a ser glorificado. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a todo momento, Senhor, a olhar para os céus, olhar para ti e dar graças ao teu nome e dar graças, Senhor, a ti pelo teu amor, pelo teu cuidado e teu carinho para conosco. Senhor, nós te amamos e declaramos, Pai, isso aos quatro cantos dessa terra. Pai querido, toma-nos em tuas mãos e ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua santa e boa vontade. Inspira-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo, para que possamos a cada dia ser instrumentos do Senhor nessa terra. Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor, toma o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui neste vídeo venha, Pai, venha ser dito, o Senhor venha usar a minha vida e, Pai, que o Senhor venha edificar, consolar e exortar os nossos corações. Nós te amamos e dependemos de ti, Pai. Continua, Pai, nos iluminando, nos dando entendimento, ó Deus, através da tua palavra, para que possamos a cada momento conhecer a tua santa e boa vontade. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém, graças a Deus. Bom, amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 6, e Atos 22, verso 6. O título do início do texto é Paulo apresenta a sua defesa. Paulo aqui está preso, prenderam Paulo, e ele está aqui apresentando a defesa, e aqui ele conta o testemunho dele. Na defesa dele, ele conta o testemunho dele aos judeus, de como foi o encontro dele com Cristo, né? Mas nós vamos destacar aqui a importância de obedecer à voz do Senhor, a importância de ouvir e obedecer à voz do Senhor. Amém? Então vamos lá, verso 6, de Atos, capítulo 22, tá? Ora, aconteceu que indo caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Até aí. Bom, amados irmãos, o que eu queria que vamos destacar nesse vídeo, nessa mensagem, é o verso 9. Os que estavam comigo viram a luz sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo.
Você alguma vez já se perguntou o que aconteceu com os companheiros de Paulo? O que aconteceu com esses homens que estavam junto de Paulo diante desse grande, né, dessa grande situação que ele teve o encontro dele com o nosso Senhor Jesus Cristo? E aqui Paulo relata que eles viram a luz, mas não conseguiam entender o que estava sendo dito. Aqueles homens viram aquele clarão, eles viram eles viram aquele momento onde aquele perseguidor estava ali afinco, né, indo, perseguindo, prendendo cristãos, mandando matar Saulo, né, de Tarso. E até o momento do encontro dele com Cristo, né, muitas das vezes essas coisas, esses detalhes da Bíblia, né, passam desapercebidos de nós, mas é importante nós pararmos e perguntarmos o que aconteceu com essas pessoas, o porquê disso, por que Paulo deu essa ênfase que aqueles que estavam comigo viram a luz. Amados, eles viram a luz, mas não viram o Senhor da luz. Os homens que estavam ao lado de Paulo estavam ali caminhando com ele, perseguindo os irmãos da igreja primitiva, querendo trazê-los para Jerusalém para serem julgados e mortos. Eles estavam ali naquele afinco de acabar com o cristianismo. E esse era o propósito de Saulo, esse era o propósito dos homens que estavam com ele. Mas num dado momento, no caminho de Damasco, houve um clarão. Aqueles homens ficaram atônitos. Depois nós vamos ver isso no verso 9. Ele diz lá que quando Paulo, conta o relato da conversão de Paulo em Atos 9, né, verso 7, diz que os homens que iam com ele pararam espantados, ficaram ali, eles viram aquele clarão, viram Paulo, e eles não conseguiram discernir, eles não conseguiram ver a mudança do que aconteceu com Saulo. Eles viram com os olhos físicos aquele clarão, mas eles não viram com os olhos da fé, eles não viram com que aquela transformação, que Paulo saiu dali cego e depois voltou a enxergar em um homem diferente. Eles não viram que Deus moveu, que Jesus tocou na vida de Paulo e transformou a vida desse homem em um servo dele, de perseguidor da igreja a apóstolo de Cristo. Esses homens não pararam para analisar e ver, olha, o que aconteceu com esse homem. Algo tremendo deve ter acontecido com ele, porque ele estava com a sua mente cativa em matar esses homens e agora virou um deles. Por que esses homens não pararam e pensaram nisso? Eles não, os olhos da fé daqueles homens estavam cegos. Olha que ironia, né, irmãos? Paulo, quando viu a luz de Cristo, quando ele viu aquele clarão e a voz do Senhor falando com ele, Paulo sai dali cego. E os homens que enxergavam, que o conduziram até Damasco, não conseguiram enxergar a salvação, não conseguiram enxergar o que Paulo enxergou com os olhos vendados, com os olhos cegos, né, vendados, ele ficou cego mesmo. Amados, existe um ditado que as pessoas dizem, é preciso ver para crer. Lembre-se de Tomé, né? Quando Tomé disse, todos os discípulos estavam ali reunidos, Jesus já tinha aparecido, ele falou, eu só acredito se eu tocar, se eu ver e tocar nas feridas e do lado dele, que era a ferida da lança. Jesus aparece depois de uma semana, com as portas fechadas. Jesus aparece no meio deles e Tomé estava lá. E a primeira coisa que Jesus fala, Tomé, a paz, né? A paz seja convosco. E Tomé, vem cá, toca aqui nas minhas feridas e aqui do lado, Tomé. Ou seja, Tomé, sou eu estou ouvindo o que você está falando. Tomé, eu estou vendo o que você está passando. Tomé, eu vejo que a incredulidade do teu coração, Tomé.
Mas eu estou aqui para te ajudar, Tomé. E ele fala, benditos são aqueles que não viram, mas creram. Paulo, ele não estava enxergando, mas ele estava crendo na voz e no Senhor que falou com ele. Paulo estava sendo quebrado, estava sendo moído, e ele estava entendendo o princípio do cristianismo. Ele estava caminhando para Damasco, cego, mas na verdade, enxergando mais do que aqueles homens que estavam guiando ele. Aqueles homens eram realmente os cegos. Amados, quantas pessoas estão nesse mundo que enxergam a mudança de Cristo na tua vida, que enxergam o mover de Deus na vida do crente, na vida daqueles que servem a Deus, mas não conseguem abrir os seus corações, eles não conseguem se entregar de fato e de verdade. Eles não conseguem entender como é que a pessoa, dentro dessa situação toda, ainda segue esse Deus. Assim como Paulo, aqueles homens podiam estar perguntando, esse cara se converteu, ele ficou cego. Mas, na verdade, Paulo estava na cegueira, naquela cegueira momentânea de Paulo, ele estava realmente enxergando a verdade, a vida. Ele estava enxergando o caminho que conduz à vida eterna. Ele enxergou e conheceu a voz do Deus Todo-Poderoso, do Cristo ressurreto. Coisa que aqueles homens não conseguiram. Só conseguiram ver lampejos, só conseguiram ver momentos. Mas Paulo teve uma vida com Cristo, uma vida que o conduziu à salvação eterna. Queridos, lembre-se sempre do chamado de Deus para a tua vida, da forma que Deus te conduziu até você encontrá-lo. A paz que Deus derrama sobre as nossas vidas, né? Como diz até uma canção, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Eu não me guio por vista, alegre estou. Paulo não estava mais se guiando por vista. Paulo não enxergava, mas o coração dele enxergava a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dele. A graça e a misericórdia de Deus sobre a vida daquele que perseguiu os cristãos, os seguidores de Cristo, que estava segurando as túnicas daqueles que apedrejavam Estevão. E ele recebe o perdão. Ele recebe a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a nossa mente, o nosso coração e o faz prosseguir. Amados, o que importa é obedecer. O que importa é obedecer a voz de Deus, o que importa é obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Existe, né, uma discrepância entre os dois eventos, né? Quando Paulo fala, aqui Paulo está relatando, e o evento que aconteceu, né? E algumas pessoas, nós vemos que muitas das vezes esses homens que ouviram, que iam com ele e pararam e ficaram espantados, tem algumas explicações para isso. Eles poderiam ter ouvido um ruído, mas não perceberam a voz. Eles ouviram a voz, mas não creram nela. Mas, amados, tu imagina, você vê uma pessoa, um clarão, e aquela pessoa muda depois desse clarão. No mínimo, eu ia ficar curioso. Se eu sou um desses homens, no mínimo, eu ia querer saber, peraí, Saulo, o que aconteceu contigo? Me ajuda a entender isso. Eu quero isso que aconteceu com você. Saulo, eu quero essa mudança na minha mente, eu quero essa metanoia na minha vida, eu quero essa transformação também, Saulo. Nós vemos a voz que vem do céu, né, quando o Senhor Jesus Cristo está sendo batizado.
lá em Lucas 3, verso 22, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Na transfiguração, em Lucas 9,36, este é o meu filho, o meu eleito, ele ouvi. A ele ouvi. A diferença entre Paulo e aqueles homens está na pergunta que o apóstolo faz. E a diferença entre nós e muitos que ainda não conhecem a Cristo é: Senhor, o que farei? Senhor, hoje eu tenho eu recebi a vida eterna, eu tive um encontro contigo. E eu o que farei? O que farei, Senhor? Será que você tem se perguntado: Senhor, o que tu queres de mim? Eis-me aqui. Não, Senhor, eu vou esperar para ver. E você espera, espera, e Deus já ministrou, Deus já mostrou o que Ele quer que você faça. Você já leu nas Escrituras e você sente aquele ardor no teu coração, mesmo que é uma situação que você não queira. Aí você começa a se colocar: não, é porque vai contra o que você quer. Mas Deus quer aquilo para a tua vida e você se coloca: não, isso aí eu não quero não. Eu quero fazer aquilo que me agrada. Não é o que agrade a Deus, ou que agrade a Deus, né? Mas o que me agrada. Amados, não é assim que funciona. Não é assim que o Evangelho nos ensina. É morrer para nós e viver para Cristo. Ou seja, morrer para as suas vontades, morrer para as nossas vontades e viver para Cristo. Enquanto esses homens que estavam acompanhando Paulo ficaram possuídos de medo, Paulo fixou a sua atenção naquele que produzia também um milagre. Muitas das vezes é isso que acontece, as pessoas ficam ali, tiram o foco de Jesus, tiram o foco daquilo que Deus tem para as suas vidas, tiram o foco da obediência a Cristo e começam a tentar burlar aquilo que Deus tem para a tua vida. Vai dar errado, vai dar errado. Você vai caminhar à margem do caminho, você não vai caminhar no caminho. Você vai caminhar à margem, ou seja, você até vê o caminho, mas você está indo para uma direção errada. No momento, vai haver uma encruzilhada, o caminho vai seguir, tu vai ficar. O que Deus quer para você? O que Deus tem ministrado ao seu coração? O que Deus tem mostrado a você o que Ele quer? Às vezes você está aí: eu não quero, eu não vou, eu não faço. Não agrada, não é da minha vontade fazer isso, não. Vou me cansar muito. Irmãos, quem renova as forças? É Cristo. Cansar, todos nós nos cansamos. Todos nós temos fadiga. Todos nós temos momentos, né? Mas é momento de olhar para Cristo. É momento de olhar para o autor do milagre. É momento de caminhar olhando para Ele, obedecendo a Ele. Ou você escolhe obedecer ou desobedecer a Cristo. O Senhor nos chamou, irmãos, para pregar a palavra de Deus. Todos nós. Isso não cabe só ao pastor da igreja, ou ao diácono, ou ao obreiro. A todos nós. Pedro fala que nós somos sacerdócio santo. Ele não está falando que o pastor somente é sacerdócio santo. Não. O ir de pregar o evangelho é para todos. O Senhor está trabalhando aqui nesse texto na vida de Paulo para que ele vá pregar a reis. Que você depois for seguindo o texto, você vai ver quando Ananias fala com ele, vai lá e ora por ele, e Paulo é curado. Quando ele é curado, Ananias fala para ele o que ele vai fazer. Olha, o Senhor disse que você vai pregar aos reis e aos gentios. Amado, se comprometer com o reino de Deus é fundamental. Se você é um cristão genuíno, se você é um cristão que teve um encontro com o Senhor, se você não é daqueles que ficou lá no meio do caminho só olhando os lampejos, né? Só olhando as maravilhas que Deus estava ali operando na vida daqueles que se convertem ou que estão servindo a Deus. Se você não é daqueles que andam somente à margem do caminho,
mas você tem que ser daqueles que se comprometem. Que se compromete com Cristo, que se compromete com a tua igreja local, que se compromete em servir a Jesus. Se não houver comprometimento, se houver um servir do meu jeito, do seu jeito, amados, que diferença está fazendo? Que diferença você está fazendo para o reino de Deus? Paulo ele continua falando no verso: não ouviram a voz daquele que falava comigo. E muitas das vezes, irmãos, quando nós falamos de comprometimento, quando nós falamos de se doar no reino, né, muitos fazem como esses homens. Botam um tampão no ouvido, né? Não estou ouvindo nada. Aí começa, né, a desviar a atenção para outras coisas que não é a palavra de Deus. Amados, a importância deste particular detalhe para Paulo, e parece para muitos ser insignificante, porque aqueles homens não ouviram a voz daquele que falava comigo. Paulo ele se converteu no ano 34, mais ou menos 34, 35 depois de Cristo. O seu relato, esse relato que nós estamos vendo aqui, na sua defesa, em Atos 22, a conversão dele está lá em Atos 9, né, relatado lá em Atos 9, que aconteceu em 34 e 35 depois de Cristo. Esse relato, essa defesa dele diante do Sinédrio, antes dele ser açoitado aqui, quando ele foi preso, depois ele foi ao Sinédrio, mas o relato dele se dá no ano 60 depois de Cristo, ou seja, 25 anos depois do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo estava com a mesma fé, crendo no mesmo Cristo, andando e seguindo o caminho desse Cristo maravilhoso. 25 anos depois da sua conversão, Paulo é um homem comprometido com aquela voz, ainda é comprometido com aquela voz que ele ouviu no deserto. Paulo não se deixou ser levado pelos mimimis da vida, né? Pelos crentes Nutella, né? Vamos dizer assim. Paulo teve um encontro genuíno. Paulo foi transformado pelo poder do Evangelho, assim como eu e você. Paulo foi transformado pelo poder da cruz, do Cristo ressurreto. O nosso Senhor ressuscitou, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Senhor ele não mediu esforços para que nós estivéssemos com ele e servindo a ele. Não. O nosso Senhor, você pode falar, mas ele é Jesus. Não foi fácil, não. Se você for lá ver em Mateus, quando ele está ali, no Evangelho de Mateus, quando ele está ali no momento de Getsêmani, você vê que Jesus ele chama os discípulos para orar e fala com eles, olha, ore comigo porque a minha alma está com profunda angústia de morte. Ele sai e vai orar 3 vezes a mesma questão. Pai, se possível, afaste de mim este cálice de terror. O cálice da ira de Deus que ele ia beber em nosso favor. Mas que não seja feita a tua vontade, Pai. Que não seja feita a minha vontade, perdão. Seja feita a tua vontade, Pai. Amados, hoje os crentes parecem que estão assim, que seja feita, Pai, a minha vontade, não a tua. Me deixa andar do meu jeitinho. Se você andar do teu jeitinho, se você quiser andar com Cristo do teu jeitinho, meu irmão, minha irmã, você não é um cristão. Você não se negou, você não negou a si mesmo. Você não tomou a sua cruz. E muito menos você está seguindo a Jesus. Você está seguindo uma pseudo-luz. Você está seguindo um pseudo-Cristo que você está imaginando na sua cabeça, mas você não está seguindo o Jesus bíblico. Você não está seguindo o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
você não está tendo uma vida e uma vida em abundância, ou seja, uma vida e uma vida eterna. O que fazer? Ouvir a voz de Cristo e obedecer, ou andar do jeito que eu quiser, que nós quisermos? Quando Paulo houve esse momento com Cristo, o Senhor disse uma frase para Paulo, e ele fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo não sabia quem era. E pergunta: quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Por que recalcitra como um boi selvagem contra os aguilhões? Amados, vai uma pergunta: por que você fica pulando como um boi selvagem contra os aguilhões que Deus tem falado e colocado ao teu coração para te amansar, para te doutrinar na palavra dele? Por que você resiste à palavra de Deus? Por que você não se entregue e deixe Jesus te levar, te conduzir? Por que você fica nessa teimosia, achando que o que passa na sua cabeça, o que passa no teu coração, é que a verdade absoluta? Se na verdade a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Ele te leva para a vaidade. Ele te leva para a luxúria. Ele te leva para o inferno, porque ele te engana. Mas quando você coloca esse coração aos pés de Cristo, submete à vontade de Cristo, quando você está ali, deixa de ser um boi teimoso, né? Estou levando aqui um boi selvagem aqui. Deixa de ser um boi teimoso. Quando você amansa e para ouvir a voz de Deus e pergunta para ele: o que farei, Senhor? O nosso Senhor Jesus Cristo diz para você: toma o meu jugo, entra no meu jugo, que é leve e suave. Porque esse jugo de Cristo é leve e suave? Porque ele nos conduz. Ele é, né, o jugo, para quem não sabe, é aquele aonde o carroceiro coloca um boi de um lado e o boi, são dois bois, um de cada lado, e aquilo que prende os dois bois. Ou seja, se o boi da direita ou da esquerda, se um dos bois estiver mais fraco, o outro que é mais forte puxa ele, ajuda, e vice-versa. No nosso caso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está falando: olha, se coloca comigo nesse jugo, quer levar o evangelho, quer pregar a palavra de Deus, quer ser comprometido com Cristo, quer ser comprometido com a minha igreja, com a igreja de Cristo. Se coloca nesse jugo, porque eu estarei contigo. É isso que Jesus está falando. Porque eu aliviarei o teu fardo, o meu jugo é leve e suave. Mas se você ficar como um boi teimoso, se batendo, né, a ovelha teimosa, se batendo, como é que tu vai entrar e andar nos caminhos do Todo-Poderoso? Como é que você vai se render aos pés daquele que é soberano? Faça como o apóstolo Paulo, que de Saulo mudou seu nome para Paulo. De quem se achava alguma coisa, e aí Deus botou Paulo, quer dizer pequeno. Como ele mesmo falava, eu não era para ser considerado, né, como um apóstolo, eu como um abortivo, porque ele veio depois. E ele entendendo também a graça e também o favor que Deus fez sobre a vida dele. Mas já coube a Deus eu ser assim, ele falando, o apóstolo Paulo. Assim é conosco, irmãos. Sabe,
tira o orgulho do teu coração, seja comprometido com aquilo que Deus tem ministrado a você, a sua casa. Você quer que a sua casa seja abençoada, sua família abençoada? Mas não é somente por eu ser abençoado, não, mas pelo reconhecer o que Deus fez na tua vida, reconhecer o que Cristo mudou, da forma que Ele mudou a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de enxergar. Ande com Jesus. Faça a vontade desse mestre maravilhoso. Porque eu te garanto, eu não sou ninguém para garantir nada, mas eu te garanto como testemunho, assim como Paulo está dando testemunho dele para esses homens e se defendendo, eu digo para vocês que é o melhor lugar para você estar. É debaixo da obediência de Cristo. É ouvindo a voz do Senhor. É não ser desobediente à voz celestial que um dia ministrou o teu coração. Que um dia fez você mudar seus pensamentos. João 10 diz que o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas para você ter vida e vida em abundância, é necessário você obedecer à voz de Deus. Aquilo que Cristo tem ministrado e tem pedido ao teu coração. Seja obediente, seja fiel, seja justo. Deixe Deus te conduzir. Não seja teimoso. Não seja como um boi selvagem. Mas seja sim aquele que nega a sua própria vontade. Toma a cruz e segue a Jesus Cristo. Só assim, irmãos, só assim você vai encontrar paz. Só assim seus caminhos serão aplainados. Só assim, mesmo no meio a turbilhão de coisas que você possa estar passando ou que você possa estar vivendo. Só assim a glória de Deus é manifesta na tua vida. E tudo, num determinado tempo de Deus, muda. Que Deus vos abençoe. E que os vossos corações e que os vossos olhos estejam colocados na luz que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar nosso culto em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Santo Deus, Pai querido e amado, tomai-nos em tuas mãos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a todo momento a não andarmos somente à margem do caminho ou somente observando a luz, Senhor, os milagres que o Senhor tem feito. Não. Mas ajuda-nos, Senhor, a todo momento a ser participantes da tua obra, participantes dos teus milagres, sendo homens, mulheres, jovens, crianças, usados por ti, transformados pelo teu Espírito, Senhor, e continuar sendo sal e luz desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a influenciar a outras pessoas, assim como tu usaste a vida dos teus servos, o apóstolo Paulo, os apóstolos Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu e todos os outros, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar e a continuar, ó Deus, a propagar a tua palavra e o teu evangelho nesse mundo tão mau, nesse mundo tão frio, nesse mundo, Senhor, cheio de egoísmo, onde muitos pensam em si próprios somente. Mas, Senhor, que o Senhor mude isso, que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar em cada coração. Senhor, se porventura alguém que está vendo esse vídeo está passando por um momento assim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor venha amolecer esse coração, que as belidas, Senhor, que a cegueira desse olho venha cair, Senhor, e venha enxergar o Cristo ressurreto, o Cristo Todo-Poderoso. Senhor, nós dependemos de Ti. Pai,
Tem compaixão dessas almas, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, em todo momento a ser canal do Senhor, a fluir, Senhor, do Teu Santo Espírito. Nós precisamos e dependemos de Ti, pois sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade, Santo Deus. Faz em nós, ó Pai, aviva cada coração, aviva-nos, Senhor, traz um avivamento para essa terra, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, sopra sobre o Parque Mambucaba, sopra sobre Angra dos Reis, sopra sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor, sopra sobre a nossa nação, sopra, Senhor, sobre este mundo, aviva a Tua noiva, Senhor, aviva a Tua igreja, ó Pai, para que em todo momento, Senhor, venhamos, Senhor, a ministrar a Tua palavra, a ser, Senhor, vozes do Senhor aqui nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai. Continua edificando no Senhor, na rocha que é Cristo Jesus. E continua, Senhor, colocando os nossos olhares em Ti, Senhor. Somente em Ti. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho para conosco e com nossos familiares. Continua, ó Deus, operando em nossas vidas. Continua, Senhor, guardando as nossas vidas, livrando de todo mal. Toma essa semana, Senhor. Tem misericórdia do momento que nós vivemos, Senhor, desse momento de pandemia, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha mover essa situação, que venha uma vacina, que venha uma cura, ó Deus, e que mude essa história, Senhor Jesus. E que o homem venha entender que ele não é nada sem Ti. Oh, Pai querido e amado, toma, Pai, em Tuas mãos. Continue abençoando essa semana, esse resto de semana que teremos, aonde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor venha abençoar. E Te agradecemos, Pai, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, rica e poderosamente. Um grande abraço em cada um de vocês.